Eu sou a pastora Nonete Maria, que você já conhece pelo Orkut, é você que entra na internet, e você que está entrando pela primeira vez, me apresento novamente, pastora Nonete, né, chamada por Deus para fazer a sua obra. Como você também que faz a obra do Senhor, mesmo que você não seja uma pastora, mas seja simplesmente um membro, não é simplesmente não, que nada é simplesmente, porque toda pessoa que é chamada para fazer a obra de Deus, mesmo que esteja sentado no banco, Deus tem uma grande obra na sua vida. Louvado seja Deus, né? Eu quero contar um pouco do meu testemunho, né? O que aconteceu na minha vida eu acho muito importante. Eu creio que também para a sua vida será também bastante importante, né? Eu, aos 2 anos de idade, fui acometida de uma enfermidade, né? O qual não tinha cura, né? Na medicina antiga, né? Que hoje já tem, né? Era câncer de intestino. Hoje não, hoje já tem tratamento, né, quimioterapia. Aquele tempo, né, eu tenho 42 anos, então há 40 anos atrás não existia quimioterapia, essas coisas. Então quando a pessoa era cometida de doenças assim, infecciosas, graves, não tinha cura. E a minha mãe, ela sofria muito com a minha enfermidade, né? Eu lembro assim, vagamente, minha mãe sempre entrando assim, em ônibus, em táxi, me levando para pronto socorro, e eu com aquela enfermidade em estado avançado. Minha avó, né, que já partiu, já está com o Senhor, ela congregava numa igreja evangélica e ela cria muito na cura, igual aquela igreja pregava muito cura. E ela disse para minha mãe que não se desesperasse, que se ela cresce, Deus poderia me curar. Mas a minha mãe não tinha fé em Deus e sempre batia o desespero e ela ficava achando que eu iria morrer. E um dia eu tive uma crise muito grave de sangramento intestinal e a minha mãe ficou muito preocupada. E minha avó pegou, né, pediu para minha mãe que me desse um banho, me trocasse, me levasse. Ela ia me levar para um hospital, mas não um hospital físico, um hospital espiritual, que era a casa de Deus. Então minha avó me levou, chegou lá, né, fui revelada pelo Espírito Santo que tinha uma criança que estava ali, que estava entre a vida e a morte, e que Deus estaria curando aquela criança. E que Deus tinha uma grande obra na vida daquela criança, que Deus estaria curando para no futuro usar como vaso de Deus. E eu fui curada. E, para a glória de Deus, até hoje nunca mais tive nada de infecção intestinal, né? Deus tem sido fiel na minha vida. E eu tenho feito a obra do Senhor, né? Mas não foi assim tão fácil, né? Hoje você me vê pregando, né? Pensa assim, nossa, é uma mulher bastante animada na presença de Deus, mas não foi sempre assim, né? Eu fui criada até os 18 anos sem Jesus, né? Como muito você também, na verdade, não serviu Jesus assim de berço. Aos 18 anos de idade, eu tinha uma vida tão vazia, uma tristeza no meu coração, que acho que era aquele vazio que eu tinha da chamada, né, para fazer a obra de Deus. E tinha um evangelismo da Igreja Batista, eu via aqueles jovens bonitos louvando, exaltando o nome do Senhor, e eu, quando bati o olho, eu via aquelas pessoas cantando e louvando, eu senti logo, é isso que está faltando na minha vida. Aí eu peguei e, por convite daquelas jovens, né, muito assim simpáticas, né, jovens simpáticas da Igreja Batista, eu fui fazer uma visita na igreja. Né? E para minha surpresa, ali eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Aos 18 anos, já comecei, né, a trabalhar em missão. Aos 18 anos, ganhei a minha família, fui convidando minha mãe, meu pai, meus irmãos, e ganhei a minha família inteira. Com 6 irmãos, meu pai e minha mãe, 8 pessoas. São as primeiras pessoas que eu ganhei para o Senhor. Até hoje, né, elas sérias, né, ao Senhor, né, para a glória de Deus. E foi indo, né, foi normal, né, parecia que estava tudo normal, e eu cheguei à idade assim, de 19, 20 anos, e eu queria me casar, né? Porque a gente vive na casa da mãe, mas a gente, todo jovem, precisa casar. E eu comecei, porque eu sempre fui assim, uma pessoa que gosta de ver o trabalhar do Senhor. Eu vejo a pessoa falar, contar um testemunho, eu peço para que Deus faça comigo também, né? Se você for assim, é bom, não é ruim. Eu ia falar que Deus mostrava o futuro esposo para as moças, e eu falei assim, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre, né? O meu esposo, e o Senhor me mostrou em visão. E quando o Senhor me mostrou, eu fui criada assim numa classe média, não assim alta, mas uma classe média. A minha mãe tinha uma condição até boa, meu pai era cabeleireiro, tinha uma situação razoável. A gente não éramos ricos, mas tinha uma vida assim razoável, tinha condição de ter boas roupas, né, bons calçados, né, se alimentava muito bem, tínhamos telefone, né, no tempo que telefone era coisa só para rico, a gente tinha. Minha mãe era uma das pessoas, a única que tinha telefone na casa. Então nós fomos criados assim numa vida até abençoada. E, né, agora o meu esposo já não veio na mesma condição, né, ele era uma pessoa que veio, né, era tipo como aquelas pessoas que moravam debaixo da ponte. Aí minha mãe
né, sabe como mãe, né, se preocupa. Minha mãe não gostou desse relacionamento, não queria que eu casasse com ele, mas que eu senti que foi revelado por Deus. Eu tomei em frente, falei assim, se o senhor está no negócio, eu não vou me desistir. Eu sempre fui assim, quando Deus está numa coisa, querida, eu não quero saber o que levante, que se levante. Deus estando, eu vou e tomo posse daquilo. E minha mãe lutou, não queria, e eu lutei, né? Deus fez tudo na minha vida, eu trabalhava, né? Eu vou dizer para os irmãos que eu sou costureira, né? Desde os 10 anos de idade, sempre costurei, né? E foi um dom que o Senhor me deu, assim, natural. A minha mãe não costura, mas eu creio que Deus deu um dom natural, e eu trabalho de costureira, e a minha patroa sempre falava assim pra mim, né? Eu queria ser mandada embora, e aí todo mundo era mandado embora ali naquela firma sem direito a nada, né? E ela falava assim, Nanete, não adianta você pensar, você não vai ser a primeira mandada com direito, porque eu nunca mandei um funcionário embora com direito. Que eu sempre falava com ela, não, os outros funcionários eu não sei, mas a mim você vai mandar com direito sim, porque eu creio em Deus. Ele vai dizer que nada, que você não vai ser mandada com direito não. E foi passando os tempos, até que num dia eu tive um sonho, foi como se fosse uma revelação. Com que eu corria, uma corrida, e eu estava com um papel branco na mão, e quando eu chegava naquele local, alguém dizia, Nanete, você foi a primeira, você conseguiu. E eu acordei sem entender aquele sonho, né? E como todos os dias me arrumei, fui trabalhar. Quando eu chego lá na chapeira, né, procurando meu nome, não estava. A minha patroa me chamou e disse assim, Nanete, vem aqui, assina aqui esse papel, né? Nós não precisamos mais dos teus serviços. E eu comecei a rir, lembrando daquela visão, e disse, mas como Deus é fiel dentro do meu coração. Aí assinei, e ela veio comigo uma conversa muito linda. Olha como é quando você tem Deus na sua vida, né? As outras foram tudo mandadas embora sem direito, elas tivessem que colocar na justiça, e eu não. Ela falou, olha, Nanete, eu vou te mandar embora, não porque você não é uma boa funcionária, mas pelo contrário, você é uma excelente funcionária, mas eu não tenho condição de pagar o que você merece, que você costura muito bem, você ainda você faz manutenção nas máquinas, então eu não posso te pagar o que você merece. Mas eu vou te pagar os direitos, fique em casa, né? E no dia tal, vem aqui, vem, que eu vou estar te pagando direitinho, vou dirigir onde você tem que receber. E para a glória de Deus, irmão, saiu dali. E ela não só fez isso, tanto quanto ela gostava de mim, que com 3 dias que eu estava em casa, fui recomendada por ela para outra firma, que foi na minha casa me buscar. Olha só como Deus é fiel. Quer dizer, aquela pessoa que disse que não me mandava embora com direito, além de ter me mandado com direito, ainda ela falou de mim para outra pessoa, né? Me indicou para outra firma. E eu fui trabalhar, aí fiquei ganhando 2 salários, né? Eu dava para sair, né? Aviso prévio e ainda o salário da outra firma. Eu consegui comprar minhas coisas, me casei, né? Mesmo que a minha mãe não queria, mas o Senhor sempre confirmava que era de Deus. Porque a minha mãe, não é porque ele não era uma boa pessoa, só porque ele não tinha dinheiro. Você vê, queridos, como é que às vezes a pessoa, porque a pessoa tem uma situação material um pouco, né? Sem vantagens, né? A outra pessoa, às vezes, que tem um pouquinho melhor, já humilha aquela pessoa e despreza. Mas meu esposo era um homem de Deus. Nos casamos e quando eu me casei, eu não entendi o trabalho do Senhor. O Senhor disse que estava conosco naquele casamento.